Bom dia, eu queria agradecer a presença aqui do pastor Rafael, do Saulo Mendes e do Lucas Mendes, todo mundo da mesma família, coisa bonita, né? Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre discipulado. E discipulado é algo fantástico na vida de um ser humano e de um verdadeiro cristão. E o pastor Rafael, hoje, no final da sua mensagem, ele falou uma coisa que é fantástica para quem quer viver discipulado. Ele disse o seguinte, que discipulado é para quem quer viver santidade. E aí eu queria começar a nossa discussão com um texto que foi a base da mensagem de hoje pela manhã do pastor Rafael, que é o texto de Mateus, do capítulo 28, do versículo 18 até o 20, que é um texto sobre a grande comissão. Pastor, esse texto eu sei que é como se fosse um combustível para a sua vida. Você vive discipulado. Compartilhe um pouquinho com a gente sobre esse texto de Mateus 18 até o 20. Tá certo. Antes de mais nada, tudo bem? Como é que vai? Quem está nos acompanhando aí pela internet. E Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18, ele diz, o próprio Senhor Jesus, as últimas palavras dele, antes dele ser levado aos céus, ele diz, toda a autoridade me foi dada, é um texto bem conhecido, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas, para o nosso bate-papo aqui, o que eu acho que é interessante é a gente perceber duas verdades. A primeira é que ele começa dizendo, toda autoridade me foi dada. Normalmente a gente não lê essa parte, a gente lê do 19 em diante. Quando Jesus, ele está dizendo, não é autoridade de dunamis, como está lá em Atos 1:8, é autoridade de rei, de governo, de quem está cheio de autoridade para dar uma ordem. Então a grande comissão, na verdade, é uma ordem. Não é um pedido, não é, Saulo, por favor, vamos lá, vai fazer discípulos, Manassés, vou te dar um conselho. Não, é uma ordem de um rei para os seus súditos, que somos nós, a sua igreja, dizendo, vão e façam discípulos. E fazer discípulos não é uma opção, um ministério, uma sugestão, um conselho de Cristo. É uma ordem e a igreja precisa viver isso. Era como se fosse um estadista, dando uma ordem para os seus súditos. E o que me impressiona também é que os estadistas, ou os reis, eles mandam dentro de um domínio. Roma, Grécia, eles mandam em determinado domínio. Mas Jesus, ele transcende esses domínios quando ele disse, ide para todas as nações. Então, quando ele está dizendo ide em todas as nações, ele está mandando, ele está se colocando em uma posição de autoridade de estadista sobre todas as nações. E não somente sobre a nação de Israel. Gera o evangelho seguindo um ritmo de ir a todos os povos até nos alcançar nos dias de hoje. Com certeza. E esse ir de fazer discípulos, o grande desafio da igreja hoje, aí eu até, aqui nossos companheiros aqui podem compartilhar com a gente, o problema é quando se fala em igreja, nos nossos dias, o que uma pessoa pensa quando se fala em igreja? Culto de domingo. O concreto. Vai pro prédio, vai pro culto. Pensa naquela monotonia, naquela religiosidade, né? No clero e tal, essas coisas bem tradicionais. Né? Ir pro rito, cantar uma música, escutar um estudo. E vivi igreja. É uma obrigação, é mais uma obrigação do que um prazer de ser estar junto. E mesmo que tenha um prazer em escutar uma música ou uma palestra de um cara que fala bem, mas o que é a igreja? Aí é que a gente volta. Qual é a ordem de Cristo para a igreja? O que ele esperava da igreja? Será que Cristo esperava da gente ir de se encontrar todo domingo para cantar, dançar e escutar um estudo? Não era ir de fazer discípulos. Essa era a ordem. É isso que é o grande pensamento hoje. A gente tem que ajustar o que a gente entende sobre viver o cristianismo. Ajustar na perspectiva de que precisamos sair só da prática religiosa para voltarmos a ser comunidades discipuladores. E esse id, pastor, seria o quê? Quando ele fala desse id, o senhor falou uma coisa interessante, que o id
era sair para uma jornada, né? Sair em busca de uma jornada, sair dos quatro cantos dessa igreja que os meninos revelaram aqui pra gente, né? E aí a palavra igreja, eclésia, ela também vem com esse sentido, né? De você sair para fora, não ficar dentro de um contexto fechado, de recinto, do que nós achamos que seria a igreja. Essa ideia de sair da jornada eu acho interessante, trazendo de novo para a aplicação dos nossos dias. É porque se a ideia é que quando Cristo dá a grande comissão do ide fazer discípulos, ele começa dizendo ide, que é saiam da onde vocês estão e caminhem na direção de uma viagem, de uma jornada. A ideia do ide ele realmente é de uma viagem, de um movimento, de sair da onde está. Volta para a ideia do que a igreja vive hoje. Como é que a gente precisa repensar ou voltar para os fundamentos de ser uma comunidade discipuladora? A igreja hoje vive ao contrário, eu venho. Né? Cristo está dizendo ide e a gente está dizendo vinde. Vinde para os nossos encontros, vinde para os nossos cultos, vinde para a sala da minha casa, na minha célula, vinde. Enquanto que a perspectiva do Evangelho de Jesus era que eu tenho que ser movimento de ir na direção de pessoas, dos perdidos, ou daqueles que eu cuido, para amar, para cuidar, para servir, para exortar, para acompanhar, para compartilhar. Eu que me movimento todo o tempo, não é uma igreja estática dentro de um prédio que vira um monumento e que tem um sino. É um movimento que ele é móvel, ele está saindo de um lugar para o outro, ele está alcançando uma pessoa aqui, outra ali, envolvendo as vidas tão misturadas que quando a gente olha para Atos 2, a igreja era se movimentava antes, antes, que a ideia de Atos 2, se eu não me engano é 46, ele diz assim, e diariamente, a igreja não era dominical, nem terça e domingo, a igreja era um movimento tão grande, que a vida da igreja era todo o tempo, onde ele estava vivendo a igreja, ele era igreja, os princípios da igreja. E aí eu aqui proponho aqui uma discussão, como é que se vive igreja hoje? Diariamente. Eu achei bacana quando você falou sobre discipulado, que você falou uma coisa que eu sempre achei assim bem interessante, porque muita gente acha que discipulado é sentar aqui, vamos aqui, mano, vamos aqui sentar, abrir aqui a Bíblia, ó, aqui, ó, assim que se faz, entendeu? E você falou que não, que é ali tá todo dia, a vida com a vida ali, jogando bola, onde quer que a gente esteja, tá vivendo junto. Eu acho que tem muita gente que tem esse pensamento, que discipulado não é isso, discipulado é eu sentar e ensinar a Bíblia e fazer meio que uma EBD um dia da semana. Vamos lá, a gente vai se encontrar quinta-feira para estudar a Bíblia. Não que isso não seja necessário, mas eu acho que discipulado é muito mais que isso. Eu achei bem interessante você ter tocado nesse ponto. E interessante que o próprio Cristo, Marcos 3,13, ele diz, quando ele chamou os discípulos, ele começa a dizer assim, então chamou os 12 para estar com ele. A primeira perspectiva do discipulado é uma relação, é uma amizade. Que aí, essa relação gera exemplo, gera modelo, gera ensino, gera exortação, gera conselhos e assim por diante. Mas fruto do princípio básico do discipulado, que é andar juntos. É até mais fácil eu me abrir com um amigo do que eu, né? Meu discipulador, não sei se eu vou contar isso aqui pra ele e tal. Mas se o cara é meu amigo, eu já tenho essa facilidade. Às vezes o cara é discipulador e nem sabe. A gente teve um caso, eu vou compartilhar, a gente teve um caso na nossa célula, que eu tava discipulando uma pessoa e ele falou assim, olha, eu não quero que tu seja meu discipulador, eu quero que tu seja só meu amigo. E eu até falei, mas eu vou continuar sendo discipulador dele. Porque é isso, discipulador é isso, é ser amizade, é tá ali, tá junto, ter relação, entendeu? Talvez ele não tenha entendido. Não entendeu. Esse relacionamento e que isso é discipulado. É engraçado que eu gosto de dizer que existem níveis de discipulado. E o primeiro nível de discipulado é quando você discipula a pessoa sem ela saber que está sendo discipulada, né? Eu estou te discipulando, eu faço tudo que o discipulado faz, só que a gente não estabeleceu isso formalmente. Não botou o rolo. Ainda é informal, mas já é discipulado. De tanto que discipulado é essa capacidade de ter um relacionamento que se torna modelo, que influencia. Que todo mundo, na verdade, é influenciado, pro bem ou pro mal. E todo mundo influencia, todo mundo, pro bem ou pro mal. Na verdade, discipulado é quando você se propõe intencionalmente a influenciar alguém e ajudar alguém, motivar alguém a ser, de fato, uma influência para que ele viva o Evangelho, né? Eu acho que essa palavra, pastor Rafael, ela é fundamental. Esse relacionamento, ele precisa ser intencional,
né? Tem que ter uma intencionalidade. Não é simplesmente, como o Lucas falou, esse relacionamento de jogar futebol, tá? Mas o jogar futebol, o sair à praia, o ir a um restaurante, tem que ter uma intenção, tem que ter um objetivo, tem que ter uma finalidade. Hebreus, o autor de Hebreus, ele diz assim: e não vos deixeis de congregar, como é de costume de alguns, para vos exortar ao amor e às boas obras. Então, a ideia de se congregar, seja jogando bola, seja indo para o cinema, seja fazendo um estudo bíblico, orando juntos, sempre tem que ter uma motivação, um motivo de estimular a pessoa às boas obras e ao amor, sempre. Aí sim é discipulado, porque se for só para falar de futebol, realmente não faz sentido. Os ímpios a intenção é levar o cara a crescer em Cristo, a se parecer mais com Cristo, né? E o discipulador entendendo o que é ser servo. E o pastor Rafael Saulo, ele falou muito sobre isso, sobre ser servo. Ele deu o exemplo de Jesus, como ele foi servo. E o pastor Rafael tem uma palavra, Jesus fez algo, uma ação que o escravo fazia, né? Fala um pouquinho sobre isso, do que foi discutido no culto. Eu acho bacana porque, eu acho que foi até com o Manassés que a gente estava conversando outro dia, que às vezes a gente quer exigir dos nossos discípulos, dos nossos liderados, um amor, um acompanhamento maior, às vezes até um compromisso em relação às coisas, e a gente busca maneiras de encontrar isso. E a última maneira que a gente encontra é servindo, a que a gente busca, na verdade, e na qual deve ser a primeira. Aquele que quer ser o líder, que quer ser um pastor, ele deve servir. Então, eu como líder de célula, eu tenho que servir a minha célula. Eu como discipulador do Lucas, eu tenho que discipular, eu tenho que servir o Lucas. Porque isso vai criar uma relação de amizade, uma relação de afinidade, de maneira que ele vai me respeitar, não porque eu sou taxado de líder dele, ou porque eu tenho uma autoridade sobre ele espiritual. Não, porque ele me serve e isso gera um amor no coração dele, vindo de Deus. Uma consideração. E o que eu acho interessante, a gente falou sobre essa relação do discipulado, porque às vezes Jesus nos falou que o relacionamento que a igreja ia ter, que o corpo dele ia ter, ia ser algo atraente, que o mundo ia olhar isso e achar isso bacana. E às vezes isso não acontece, e às vezes a gente procura os erros. Poxa, por que às vezes as pessoas querem fugir da minha célula, querem fugir da minha igreja? Talvez porque nós não entendemos o conceito de discipulado. Porque se nós todos entendemos isso, que o discipulado é isso, é eu estar jogando bola, eu estar saindo com meus amigos, mas tudo com um propósito, cara, com certeza isso vai gerar brilho nos olhos das pessoas, e elas vão ver que o teu jogar bola, o teu lanche é diferente. E na hora que elas buscarem a diferença, elas vão ver o propósito pelo qual nós estamos jogando bola, pelo qual nós estamos lanchando. E vai ver que aí que se encontra Jesus ali naquelas coisas. Então, se a gente entender o que é ver realmente o discipulado, e se a gente buscar viver, praticar, isso vai atrair as pessoas, porque Jesus é isso, ele é amor e ele atrai as pessoas. E se nós vivemos Jesus, a gente vai atrair as pessoas. Essa é uma realidade. E essa ideia de servir, eu acho interessante esse assunto, quando bate aí, eu sei que isso gera até, e como tá indo pra internet aí, pode comentar aí, não tem problema não vou me chatear não, tô aberto ao diálogo. Mas tem gente que entende o discipulado totalmente errado, e acha que eu sou discipulador, então eu sou o teu dono, eu mando em ti, eu governo sobre você, e você tá aqui para fazer com que os meus interesses avancem, o meu ministério. Pelo contrário, a ideia de servo é que o discipulador não é aquele que governa. O discipulador é aquele que serve, né? Não é você que vai fazer o que eu quero. Sou eu que vou trabalhar como discipulador para te ajudar a crescer, a cumprir os seus propósitos, a crescer em Deus, a desenvolver o teu ministério. Eu é que vou te servir a viver aquilo e não você me servir. E essa ideia de domínio às vezes é tão assim que a gente vê distorções, tipo, a pessoa para aceitar um emprego, ela tinha que antes ir lá e o discipulador é que ia decidir por ela se ela ia aceitar aquele emprego ou não. Pelo amor de Deus, discipulado não é uma escravidão de opinião, deixar as pessoas abestadas para tomar decisão. Discipulado, pelo contrário, você vai juntar com ela, talvez, para servir. O que tu acha, o que tu pensa, ajudar ela a pensar, e orar juntos, e buscar de Deus juntos, mas ninguém manda em ninguém, ninguém é dono de ninguém, todo mundo. Até porque, vou dizer uma coisa que eu acho interessante. Lógico, a expressão meu discípulo não está errada, é meu discípulo. Mas, na verdade,
Nós somos todos discípulos de Cristo. De Cristo. A gente está todo mundo para ser igual a Cristo. Quem é dono de todo mundo aqui é Cristo. Ele é o cabeça. Ele é que é o cabeça. Ele é o cabeça. Eu queria fazer um parênteses. Eu assisti um vídeo, antes de ontem, lá em casa, sobre a história da vida de Mike Tyson. Então passou todo um documentário sobre a vida dele. E Mike Tyson, ele, antes de se tornar o Mike Tyson que todo mundo conhece, ele foi ladrão. E ele fala mesmo dos assaltos que ele cometeu. E ele tinha prazer em fazer isso. Ele era envolvido com drogas, né? Inclusive com álcool, com maconha. Ele fala sobre a maconha. E tem um belo dia que ele é preso. E depois ele foi preso de novo. E depois foi preso de novo até um dia que ele caiu em uma casa para menores. Específica para menores. E lá ele conheceu um lutador de boxe. E no primeiro dia que ele foi, o lutador de boxe falou assim para ele: eu não vou te ensinar porque você não quer praticar boxe. E eu vou mostrar para ele que eu quero. E ele insistia, indo todos os dias. Aí o cara pegou, lutou com ele e deu porrada nele. Bateu. E ele, eu vou de novo. E ele foi de novo. E ele bateu. E ele foi de novo. Aí ele, você quer. Então ele começou a ensiná-lo. Mas sabe quando o treinador viu que realmente ele queria algo? Ele começou a tirar notas boas. Ele começou a se comportar. Ele não se envolveu mais em confusão. No dia que ele saiu de lá, que ele recebeu o alvará de soltura dele, o treinador encaminhou ele para uma outra pessoa para treiná-lo. E essa pessoa, que eu esqueci o nome da pessoa, sabe o que ela fez com ele? Levou ele para casa dele. E Mike Tyson foi morar com esse treinador. Ele roubava coisas da casa desse treinador. E ele nunca expulsou ele de lá. Pelo contrário, como um pai cuida de um filho, qual é o pai que vai expulsar o filho de casa? Ele não expulsou, ele ensinou, ele cuidou, ele amou, ele deu comida, ele ensinou tudo para Mike Tyson. E Mike Tyson se torna campeão mundial. Depois da morte dele, Mike Tyson se perdeu totalmente. Qual é a diferença daquele relacionamento para um relacionamento com propósito, do meu ponto de vista, para a gente fechar sobre isso? Além de ser servo e além de ter aquele relacionamento, faltou princípios na vida de Mike Tyson, princípios cristãos, princípios sobre Jesus, né? Que a Bíblia fala sobre ensinar a obedecer a Cristo, ser discípulo de Cristo. Faltou isso na vida do Mike Tyson. E é tão certo que depois que ele morreu, o Mike Tyson se perdeu. Por que Paulo, ao ser separado de Barnabé, não se perde? Porque Barnabé imprime em Paulo o DNA de Cristo, né? O relacionamento dele com Cristo, em Paulo. E aí Paulo consegue dar prosseguimento ao seu ministério, mesmo sem a tutela de Barnabé ali do lado dele. E é algo que nós temos que ensinar aos nossos discipulandos, né? Ensiná-los a caminhar de acordo com a visão de Cristo. Para a gente finalizar, a gente já falou também sobre o ensino. Eu queria tocar em um ponto que é fundamental também no discipulado, que é a prestação de conta, que é a confissão de pecado. E antes do pastor falar sobre isso, eu queria saber de vocês dois, como é que vocês encaram essa parte do discipulado, que é a confissão de pecado? É fácil para vocês? Rapaz, se tem uma coisa que não é fácil, é isso. Nunca é. E a gente conhece, tem um ditado popular que aquilo que é mais difícil é melhor, né? É mais difícil de perder também. E a confissão de pecados, ela é algo realmente muito complicado, ainda mais para nós, jovens, adolescentes e tal, que passamos por diversos problemas e a primeira atitude nossa é se fechar. Fechar, eu não conto para ninguém, eu vou ver minha vida, eu não consigo, eu não vou me libertar. E isso faz com que a gente fique mais refém ainda do pecado. Isso só prende mais a gente. E eu dou graças a Deus porque o pastor Rafael tem ensinado isso, o pastor Afonso tem ensinado isso, em um momento que é único para as nossas vidas. Essa questão da confissão do pecado. Porque de fato, o perdão de Deus, ele vem sempre. Sempre que a gente pedir perdão, cara, 6 vezes ao dia, Deus vai te perdoar 6 vezes. Só que a gente está falando de algo mais profundo, que só a confissão com o nosso líder, com o nosso supervisor, com o nosso irmão, com aquele que é parte do corpo de Cristo, só isso vai libertar, que é a confissão. E isso vai curar.
isso vai curar, que o pastor Rafael e o pastor Afonso têm batido tanto na tecla. E às vezes a gente escuta isso e às vezes a gente não põe em prática. E no momento que a gente põe em prática, cara, a cura vem sim, vem se ela vier acompanhada do arrependimento. Se você realmente se arrependeu e pediu perdão a Deus, e se você realmente confessou os seus pecados, você vai ser curado. De maneira que a gente deixe de ser refém do pecado e nós passamos a ser libertos. Isso é algo muito difícil, é muito difícil. Mas eu sou testemunha disso porque eu tenho experimentado isso na minha vida. Porque Deus tem colocado pessoas como o pastor Rafael, como o Manassés, que tem ensinado isso. E às vezes a gente ensina e às vezes a pessoa não faz, como muitas vezes eu não fiz e como o Manassés ensinava, mas a gente não fazia, porque é difícil. Porque é difícil. Isso é muito mais do que uma conversa. Isso envolve também o reino espiritual, porque Satanás sabe o que essa atitude tem, o poder dessa atitude, do confessar. E cara, é algo inexplicável, porque às vezes a gente está refém de algum tipo de pecado, pecado sexual, sei lá, qualquer coisa, que às vezes a gente procura drogas, sei lá, e às vezes a gente procura reabilitação, a gente lê artigos, a gente procura pastores, pregações e tal. Amém, bacana, isso tudo é saudável? É saudável. Tu vai crescer? Vai, beleza. Mas a confissão, ela gera cura. E só a confissão vai gerar cura. E isso aí é o que eu tenho experimentado na minha vida. Eu espero que para quem esteja nos ouvindo, que às vezes a gente quer experimentar pela dor. E Deus faz a gente experimentar pela dor. Mas é muito mais bacana se toda vez que a gente ouvisse, a gente praticar. Porque eu passei por uma situação em que eu tive que experimentar pela dor. Pelo pecado, e quando chegou no momento mais difícil da minha vida, naquela minha luta que eu tinha travado, eu confessei. Mas Deus me incomoda desde sempre, desde quando eu peço perdão para Deus. Que Deus me incomoda não somente ficar no perdão, mas a confessar, sabendo que aquilo ali vai gerar uma cura. Então, se Deus incomoda o teu coração, se Deus tem incomodar o nosso coração, cura, confessa, e que isso vai vir a cura, é natural. É difícil, mas a gente tem que lutar contra isso. A gente tem que lutar porque é isso que vai gerar, isso que vai libertar. E a confissão do pecado mexe também com o nosso ego, né? Porque tu tá chegando pra uma pessoa e falando, cara, tá mostrando o que tu tem por dentro, o quão nojento tu é por dentro, tudo aquela podridão que tu tá mostrando ali. E eu acho que é nessa hora ali que Deus fala assim, pronto, agora tu tá realmente querendo me seguir, agora tu quer ser discipulado, agora tu vai crescer. Porque tu reconhece que não é nada, tu reconhece que precisa de ajuda. Eu acho que é isso que Deus pede da gente. Cara, eu acho que Deus falou assim, mas só olhando assim pra gente, bicho, chega pro cara lá e fala que tu tá precisando de ajuda. É só isso, é simples, é uma coisa assim. Simples assim, né? Simples de fazer. Mas não que não seja fácil. Porque, como o Saulo falou, é complicado. Autenticidade. Pô, tirar as máscaras. Nunca é fácil, cara. Porque, assim, cada pecado é um pecado, né? E, tipo, cada um tem o seu problema, cada um sofre por uma coisa. Uhum. Mas é difícil. É difícil tu chegar e ainda corre o risco da pessoa, saber que a pessoa ali vai te confrontar, vai chegar e bater, ó, tu tá errado, tem que mudar. Não é fácil aceitar. Não... E esse confronto sempre precisa ser em amor. É verdade. Por isso que eu acho interessante também, às vezes a gente tem que ter o cuidado de saber para quem você está fazendo isso. Com certeza. Não é qualquer pessoa que, por exemplo, tu vai confessar. Porque, claro, existem pecados que... não é que existe pecadinho e pecadão, mas às vezes tu tá num grau, na situação, que é algo muito complicado, que às vezes não pode ser confessado por uma pessoa que é teu amigo, que tá ali junto e tal. Tem que procurar alguém que tenha maturidade para saber... Cara, tu tem que olhar para aquela pessoa. Ele não vai me acusar, ele vai me amar. Porque muitas vezes a gente tem esse comportamento, a gente vem um discípulo nosso, confessa, beleza... A gente trata isso como se fosse uma fofoca. E até se afasta da pessoa. Exatamente, cria uma retaliação. E às vezes a gente trata o cara como... A gente trata o pecado e não o pecador. E tem que saber com quem a gente vai se tratar, porque tem que saber que a pessoa tem que buscar, amar, o pecador. E claro, exortar e corrigir, disciplinar o pecado, para que ele não venha a se disseminar, né? Só para dar um exemplo que o Saulo falou sobre para que a gente vai conversar, hoje na EBD, o pastor Afonso usou o exemplo do marido e da mulher. Que, vamos supor, um marido ou uma mulher, um deles cometeu adultério. Se um deles chegar pro seu cônjuge e falar, pô, ó, adulterei,
é capaz do cara terminar o casamento. E não é o que Deus quer, né? Deus não quer para terminar o casamento. Na verdade, o propósito de Deus é o casamento. E ele falou que é muito mais, o sábio, a pessoa sábia, ele vai chegar, vai chamar um presbítero, vai chamar um pastor, falar, aconteceu isso, e ali eles vão resolver. E mais tarde, se Deus tocar no coração da pessoa, agora vai lá e confessa pro teu marido ou pra tua mulher o que aconteceu e tal. Até porque Deus já tratou no coração dele, Deus e já foi arrumando o terreno para que quando chegar, ser recebido em amor e não acabar o casamento, entendeu? Só um exemplo do que só o Jean acabou de falar. Na verdade, a ideia de confessar pecado uns aos outros, que é uma ideia que está lá em Tiago 5, de 13 a 17, mais ou menos, e é uma ideia que aí foi a que vocês começaram citando, só busca discipulado quem quer viver santidade. Porque o que acontece é uma experiência de quem, você que está aí, todo mundo, a gente sabe que quantas vezes alguém já teve que lutar com uma fortaleza, com um pecado, e pedia perdão, e pecava, às vezes no mesmo dia, uma semana, e uma vez por mês. Às vezes são pecados até tão recorrentes mas você pede perdão com sinceridade, e Deus olha aquele arrependimento sincero, ainda que seja repetido, e perdoa. E quando a gente precisa de perdão, a gente procura o cabeça, que é Cristo. Mas muitas vezes, é o que o Tiago está dizendo ali, para receber cura ou vitória sobre o pecado, salvação sobre o pecado, eu vou precisar da manifestação do corpo de Cristo, que é os irmãos. E para isso eu preciso confessar. Eu já confessei, já fui perdoado para Deus, mas às vezes eu preciso procurar aqui o meu irmão e dizer, irmão, me ajuda. Eu não estou conseguindo vencer esse pecado, eu estou com uma área de fortaleza, estou enfrentando dificuldade. Então aquela confissão vai trazer cura pela própria manifestação do corpo. É alguém que vai ajudar ele a vencer, que vai ajudar ele monitorando, perguntando, exortando, aconselhando, motivando. Alguém que vai juntar com você no meio da sua luta. E isso é para quem quer viver santidade. Quem quer continuar no pecado pode largar de mão, mas quem deseja vencer o pecado, o caminho procure um irmão. E quando fala esse irmão, a ideia do discipulador, e é isso que a gente está sonhando em viver uma comunidade de discipulado, é porque quando você tem uma relação de discipulado, você já está desenvolvendo um ambiente seguro para aquilo. Não é qualquer um. Olha, eu estou fazendo uma relação de discipulado com o Saulo, por exemplo, ou como eu já tenho com o Manassés. A gente está criando um ambiente seguro, que ele sabe que o que eu abri meu coração para ele, o que ele abriu o coração para mim, aquilo que a gente compartilhar é dentro de uma relação de amizade, de comprometimento, de cumplicidade. E realmente isso faz com que não seja para qualquer um. Faz com que seja alguém que está tendo um companheiro de julgo mesmo, um parceiro, um discipulador, um discípulo, né? Uma relação muito profunda para o crescimento espiritual. E isso eu acho tão precioso que eu digo para vocês. Rafael, né? Não é o pastor Rafael, ainda que não tenha essa separação, mas dizendo essa ideia, porque não dá a ideia de que porque ele é pastor, não. Eu, Rafael, sou uma pessoa que entendo isso, de forma que eu faço questão de procurar confessar, até mesmo minhas tentações. Eu tenho mentores, o próprio pastor Afonso e o pastor Júnior, são duas pessoas que eu tenho esse compromisso de discipulado. Então eu os procuro, eu abro meu coração, eu confesso tentações, por vezes confesso pecados, e eles me ajudam a me manter em santidade. Isso é para todo mundo, não é para o novo convertido, é para todo mundo que quer viver em santidade, tem que estar profundamente ligado no corpo de Cristo. E o que, digamos assim, o elo, a junta e a medula, a cola que nos ligam ao outro é o discipulado. Aí que discipulado não é um conselho, discipulado é uma ordem. A gente tem que viver isso. Amém. Queria agradecer a participação do Lucas, do Saulo, a participação do pastor Rafael. Nós iremos fazer mais bate-papos, assim mesmo descontraídos, sobre determinados temas. Hoje começamos como discipulado, e a mensagem que a gente quer deixar para o nosso amigo que está nos ouvindo é: viva discipulado em sua vida. Viva uma vida de santidade. A mentira que o diabo gosta de colocar em nossas mentes e em nossos corações é que não é possível viver santidade. Mas é sim, é possível viver separado para a obra de Deus. Por mais que você caia, por mais que você peque, lembre-se, você tem um Deus. E um Deus que ele tem um filho que é o seu advogado.
E engraçado é que esse advogado não te leva perante o juiz, mas ele te leva a um Deus que é Pai, um Deus de amor, e que ele vai te dar o perdão. Confesse os seus pecados, para que alguém ministre a cura na sua vida, em nome de Jesus. A gente vai passar agora uma mensagem do pastor Jean Baima, que é aqui da igreja. E também gostaria de convidar você, que a gente vai ter uma conferência de carnaval aqui, tratando sobre ide e fazer discípulos. Então você que é membro da nossa igreja, ou você que tenha interesse em participar com a gente, é nosso convidado. Vai ser durante o período de carnaval aqui no Turu. Foi uma honra estar com você aqui, uma alegria. E a gente vai ter muitas outras oportunidades de conversar e bater papo. E quem sabe nas próximas é ao vivo, você vai participar com a gente aí nos comentários aí do chat, do YouTube, sei lá qual é a plataforma que a gente está botando aí. Deus abençoe. Essa pregação foi muito especial na minha vida. Eu estava buscando de Deus assim, uma palavra, né, que eu vou pregar num congresso sobre evangelismo. Eu vou até pedir permissão para o pastor Rafael para me usar essa mesma palavra. Realmente falou muito comigo. Eu também fiquei muito feliz porque a igreja respondeu muito bem a isso, né? No sentido de estava todo mundo em silêncio mesmo ouvindo. Eu tenho certeza que essa mensagem ela vai reverberar por muitos e muitos anos assim, na nossa vida. Foi muito especial, muito mesmo. Eu estou saindo daqui muito edificado porque realmente Deus falou comigo. Tu és tremendo, e apesar